Uma médica e vereadora lá de Juazeiro do Norte, né, Ceará, foi encontrada morta junto com o namorado na casa dela. Houve várias dúvidas sobre o que tinha acontecido, mas agora o caso já foi esclarecido, segundo os jornais de Juazeiro do Norte. Médica e vereadora juazeirense foi morta por asfixia e o namorado tirou a própria vida. A principal evidência no caso dos corpos encontrados na manhã desta sexta-feira em Juazeiro aponta para um crime de feminicídio seguido de suicídio por motivos passionais. A principal evidência no caso dos corpos encontrados na manhã desta sexta-feira em Juazeiro aponta para um crime de feminicídio seguido de suicídio. A médica e vereadora presidente da Câmara Municipal, Yane Brena Alencar Araújo, de 26 anos, foi morta por asfixia por seu namorado Rickson Pinto Lucena, de 27 anos, que tirou a própria vida por enforcamento. Além disso, ela estava machucada, com características de ter ocorrido luta corporal. Inclusive, existem informações de pessoas próximas que a jovem teria comentado sobre agressões na noite anterior ao crime durante a acirrada discussão entre o casal. Os dois corpos foram encontrados na residência dela, na rua Manuel Valdir Nogueira, Lagoa Seca, por volta das 8h30, pela empregada doméstica quando chegou ao trabalho. Estavam suspensos por fios ao lado do outro e com a possibilidade de que Rickson tenha tratado de forjar um duplo suicídio que se constitui caso raríssimo. A primeira pessoa ouvida na tarde desta sexta-feira na Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro foi a empregada doméstica que se deparou com os cadáveres. O inquérito policial já foi instaurado e a polícia aguarda o resultado definitivo do laudo pericial, sendo que a casa onde tudo aconteceu vai ser preservada ante a possibilidade de outras ações da perícia criminal. Além disso, aguarda os laudos dos exames cadavéricos que apontarão também quem morreu primeiro. Os corpos de Yane e Rickson só chegaram à perícia forense por volta das 15 horas, já que as ações no local dos achados foram demoradas. A polícia não descarta ainda a possibilidade da quebra de sigilo que possam permitir visualizações de mensagens e buscas de imagens de câmeras de segurança do imóvel onde estavam e até vizinhos. O corpo da vereadora Yane Brena vai ser revelado a partir desta noite no Centro de Velório Anjo da Guarda, com sepultamento agendado para as 10 horas deste sábado no cemitério Parque Anjo da Guarda. Sobre esse caso aí, merece pensar o seguinte, uma palavrinha que tem aqui, feminicídio. Você sabe o que significa feminicídio? Observe, dê uma busca aí no Google, por exemplo, e veja quantos crimes de feminicídio acontecem no Brasil. Observe isso. O que significa o feminicídio? Para quem não está habituado com esse termo, o feminicídio é um tipo de crime que ele tem todo um conteúdo por trás dele que alimenta esse tipo de crime. E o que significa isso? O feminicídio, ele tem base no machismo, no conservadorismo, na visão extremamente conservadora e machista da sociedade. Significa que ainda falta muito para que se mude esse tipo de coisa. Infelizmente. Por quê? Porque nós temos uma estrutura social onde a mentalidade das pessoas, o imaginário das pessoas, principalmente dos homens, de que a mulher é uma propriedade do homem. A mulher nasceu para servir o homem. Essa é a visão extremamente conservadora que ainda está presente na nossa sociedade. E quem alimenta esse tipo de coisa? Vou dizer claramente, nós temos ainda as religiões tradicionais, as religiões, a base cristã, por exemplo, ainda alimenta muito essa ideia de que
o homem é superior à mulher, embora não haja nenhuma prova de que o homem é superior à mulher. Isso é uma grande bobagem, uma grande idiotice. O que acontece, na verdade, é que o homem, como macho, nessa sociedade ainda em pleno século XXI, ainda se comporta, em sua maioria, como se fosse o proprietário do corpo da mulher. Então, por exemplo, quando você vê ou ouve pessoas ligadas às religiões, lideranças religiosas e até determinadas igrejas que alimentam essa história, a mulher é submissa ao homem. Essa visão, por mais que se tente enfeitar essa história, porque o homem nasceu, a mulher nasceu da costela de Adão, isso, aquilo, toda essa narrativa construída a serviço do homem é o que alimenta coisas do tipo do feminicídio. O homem, quando chega a praticar o feminicídio, é porque ele está tão eivado da sua ideia, da ideia que foi incrustada na cabeça dele, de que ele é superior, que ele é o proprietário da mulher, que a mulher está a serviço do homem, que ele não admite de maneira alguma que se pense diferente e que uma mulher, por exemplo, vá fazer alguma coisa que ele não goste, principalmente no caso de quê? De uma mulher ser livre, por exemplo. Uma mulher ter a sua maturidade, ter a sua independência. Então, o macho ainda está muito atrasado na escala de evolução da sociedade. O homem, ele ainda é muito infantil. O homem macho, ele ainda é tão infantil que ele se comporta como se a mulher existisse única e exclusivamente para servi-lo. Ou seja, ela é a propriedade dele. Tem muitos homens, por exemplo, que ele casa com a mulher, ele namora, casa com a mulher, como se a mulher fosse a sua mãe, que ela tem que fazer uma papinha de aveia, isso, aquilo. Eu estou dizendo isso porque tem comentários que a gente vê aí nas redes sociais que fica muito claro, né? A mulher, ela é tida pelo homem ainda infantil, que ele não admite que ela é um ser humano como qualquer outro que tem direito à sua liberdade. E não é o homem que se acha proprietário da mulher que vai mudar isso. Então, quando o sujeito chega a um caso de feminicídio, ele comete o feminicídio com a certeza de que ele tem o aval da sociedade, muito embora ele saiba que vai ser julgado, e por isso que muitos que cometem o feminicídio também cometem o suicídio, porque ele sabe que vai ser julgado também pela sociedade. Muito embora a estrutura da sociedade, as instituições sociais, instituições conservadoras, instituições como a religião, por exemplo, alimenta essa ideia de que o homem está para ser servido pela mulher. Caso a mulher tenha um comportamento que se demonstre muita independência ou independência, então essa mulher vai ser vista com maus olhos. Eu posso dar um exemplo, se você pensar direitinho, o caso de um YouTube, né, um influencer que se tornou bastante conhecido, com a história, o caso do Campari, né, o caso do cara que ele tinha um podcast, por exemplo, ele ensina aos homens como se comportar, como dominar a mulher, como se mostrar superior à mulher. Então, ele conta um caso de que ele estava num bar e ele estava tomando a sua bebida, né, Campari, e a mulher ofereceu para ele uma cerveja, uma bebida, e aí ele disse: não, eu vou ficar com o meu Campari. Aí a mulher insistiu, né? Por que você bebe? Por que você fica bebendo isso, tal? Então ele se sentiu mal pelo fato dela oferecer uma bebida diferente da Campari, daquele bebe, e aí ele se sentiu invadido a tal ponto de que ele disse: olha, essa mulher, ela precisa reconhecer o lugar dela,
que na cabeça dele, o lugar desse que está descampado, o lugar da mulher é estar a serviço do homem. Então não tem essa história da mulher querer oferecer uma bebida para o homem, ou então como se estivesse obrigando ele a beber uma coisa que ele não quer. Veja a insegurança do sujeito. Veja a insegurança do sujeito. Depois ele virou até meme, nas redes sociais. Então, voltando a essa questão do feminicídio, o sujeito chega a cometer um assassinato, que mata uma mulher, o feminicídio, baseado na ideia incrustada na cabeça dele, pela estrutura construída historicamente, culturalmente na sociedade, de que ele é superior à mulher e de que a mulher não pode, de maneira alguma, deixar ele, a mulher não pode, de maneira alguma, fazer alguma coisa que não seja o que ele não goste, não é? Então, o que acontece? Quando uma mulher ela apresenta a independência, então o sujeito se sente perdido. Ele se sente perdido. E aí há o caso também de quando um homem recebe um não da mulher, porque o homem recebeu um não da mulher, para ele, no caso um machista, ele é inadmissível. Então ele receber um não de uma mulher é como se fosse uma grande afronta à sua superioridade. E aí no caso ele vai chegar ao limite de matar a mulher por ciúme, porque tem ela como propriedade. Então o feminicídio ele está presente na estrutura machista da sociedade brasileira, na construção machista da sociedade brasileira. A ideia de que a mulher é uma propriedade do homem e existe para servir ao homem. Então isso é muito atrasado. Isso demonstra como a nossa sociedade brasileira ainda está muito atrasada no que diz respeito às relações humanas, né? Essa visão de que o homem é superior à mulher, coisa que o cristianismo, na sua base, alimenta esse tipo de coisa. Esse é o fato. O cristianismo, na sua base, inclusive nas sagradas escrituras, na Bíblia Sagrada, alimenta essa ideia de que o homem é proprietário da mulher e que a mulher está a serviço do homem, ela existe exclusivamente para servir ao homem. E isso se reflete muito bem na nossa sociedade hoje, por exemplo, ainda hoje no cinema, por exemplo, você vê praticamente 100% dos filmes, principalmente os filmes românticos, o que é que acontece? A mulher está a serviço do homem. Não é que não tem a questão da igualdade ou do homem estar a serviço da mulher por algum motivo, né? A mulher está sempre atrás, a serviço do homem. A cinematografia, né? O cinema demonstra muito claro isso. Aí você vai para a religião, para os discursos religiosos, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver a Bíblia Sagrada, você vai ver a mesma coisa. A mulher é submissa ao homem, isso, aquilo. Então, coisas que são muito atrasadas e que essa questão do feminicídio, a culpa não é simplesmente do cara que foi machista a ponto de não aceitar um não da mulher ou algum comportamento que ele não goste. Então, ele chega a assassinar a mulher. A culpa está na estrutura machista da sociedade, construída pelo modelo do macho, entendeu? Pela masculinidade, a ideia da dominação masculina. Aliás, todas as instituições sociais, se você for analisar, todas as instituições sociais, elas estão para alimentar essa ideia de que o homem é superior, que o homem está sempre, ele deve ser protegido, ele deve ser servido sempre. Então, essa é uma visão colonialista, escravagista, machista, extremamente machista, que ainda predomina na sociedade e que culmina nesse tipo de coisa aí. O feminicídio, que nós temos diariamente assassinatos aí, de mulheres, no caso, feminicídio, por ciúme, por posse, por se achar proprietário. Então essa é a questão. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, nosso canal professornunes.jns no YouTube e também o nosso canal professor.joãonunes no TikTok. Temos também todos os dias vídeos sobre política, sobre atualidades e muito mais. E até o nosso próximo vídeo.